Olá, cidadãos joseenses, sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo das sessões plenárias da Câmara de Vereadores de São José dos Campos. Terá início nesse momento a 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Vamos direto à mesa diretora. Muito boa tarde a todos. Convocamos o senhor secretário, vereador Roniel, para fazer verificação de presença. Estão presentes nessa sessão o vereador Shakespeare Carvalho, vereador Luiz Mota, vereador Dr. Roniel, vereador Roberto do Eleven, vereador Carlinhos Tiaca, vereador Macedo Bastos, vereador Willis, vereadora Juliana Fraga, vereador Juvenil. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª legislatura. Passaremos, informa a todos os presentes que nos termos regimentais, a votação das proposituras se fará de forma simbólica. Nós, nesse instante, passaremos ao pinga-fogo e deverá fazer uso da palavra o vereador inscrito, ilustre vereador Luiz Mota. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, cumprimentar o público de casa, que nos acompanha pela TV Câmara. Queria aqui falar um pouquinho com a nossa comunidade, mostrar o que vem acontecendo na nossa cidade, principalmente aí na nossa região. Queria que o nosso querido amigo Manfra colocasse para nós aí a foto da UBS do Parque Industrial, que está com a sua reforma concluída. Teve ampliação da unidade na UBS do Parque Industrial. O investimento aumenta a capacidade de atendimento, garantindo aí mais rapidez no atendimento das consultas e no tratamento na unidade. A UBS foi ampliada em 150 metros e outros 75 metros quadrados que receberam adequação. Então, aí mais de 200 metros de ampliação aí e adequação na UBS do Parque Industrial. A nossa nova unidade, ela contempla mais 2 novos consultórios, além de novas salas de espera, recepção e de vacinação. O acolhimento ficou muito mais carinhoso, de uma forma mais salutar aos munícipes que utilizam a UBS do Parque Industrial, além dos novos sanitários e os setores administrativos. Naturalmente que precisamos aí agora solicitar ao nosso querido secretário da Saúde, Dr. Paulo Rothberg, que procura ampliar para nós também o número de funcionários e aumentar também o nosso quadro de médicos, que tem sido necessário, e naturalmente diminuir aí o número de espera. Eu não sei se eu posso dar uma parte, senhor presidente. Não pode, né? O pinga-fogo não permite. Queríamos também aí mostrar para vocês o ginásio de esportes do Jardim Morumbi, que recebeu lá uma série de melhorias, entre elas a troca do telhado, a pintura aí da arquibancada. Nós estamos com um ginásio novo, bonito, piso da quadra também recebeu aí uma manutenção, deixando aí as janelas e as laterais toda bela, em condições, já em funcionamento, em condições de receber a nossa população que adora aí realmente utilizar a nosso ginásio de esportes lá no Jardim Morumbi. Na sequência, olha que beleza que ficou o ginásio de esportes do Jardim Morumbi, como vocês podem ver, aí plena atividade, fazendo a reforma, a gente fazendo a vistoria, para mostrar para a comunidade a qualidade que foi feito aí este trabalho. Queremos falar também sobre o PEV, né? O PEV
é o ponto de entrega voluntária, chamar a atenção da nossa população. A gente que vem aí, fizemos a nossa gravação do programa aí, Cidade em Foco, com a presença do Barão e também do Boanésio, lá da Urbam, falando sobre o problema dos entulhos, a limpeza da cidade. E o nosso PEV, nós temos ali na nossa região vários PEVs na Zona Sul. Temos um total de 11 na nossa cidade. Vamos então aí chamar a atenção da nossa população para que a gente possa fazer o descarte correto. Jogar o entulho, entregar, na verdade, não é nem jogar, é entregar o entulho nos PEVs que serão distribuídos de forma adequada. Então, dizer a vocês, inclusive, que o nosso programa, que participamos aí, se irá ao ar no dia 13 de junho, às 21 horas, pela TV Câmara São José. Então, aí é a hora da gente conscientizar a população, pedir para que participe dessa cidade limpa, organizada e bonita, fazendo a entrega do seu entulho, do seu material de residência, também das geladeiras, sofá, poda de árvores, que você geralmente faz nos seus quintais, entregue no PEV, no ponto de entrega voluntária, que realmente aí eu acho que a cidade ganha com isso e você também. Neste sábado, participamos aí junto com a vereadora Amélia Naomi, o prefeito Carlinhos de Almeida, com cerca de mais ou menos 1.200 pessoas. Eu não estive presente, teve a minha equipe lá acompanhando, porque não tive condições neste dia, estava fazendo aí um exame médico exatamente nesse mesmo horário. Então teve lá a nossa equipe acompanhando aí a caminhada da Semana do Meio Ambiente, na mobilização, na preservação da nascente, localizada ali na rua Regina Maria de Carvalho, no final do Bosque dos Ipês. Eram em torno de 1.200 pessoas que estiveram presentes fazendo a caminhada. Eu acho que aí nós temos que parabenizar aí o prefeito Carlinhos de Almeida, o secretário do Meio Ambiente, a nossa querida vereadora Amélia Naomi, que tem prestigiado muito e apoiado todas essas atividades. O nosso prefeito, que tem realmente feito uma série de investimentos na região, prova disso, que semanalmente nós temos estado aqui prestando conta à nossa população dos serviços que estão sendo realizados, principalmente ali na nossa região, sem contar o que acontece pela nossa cidade, tá? Nós teremos agora, no mês de julho e agosto, a entrega já de quase 700 casas, apartamentos aí, do novo programa educacional Minha Casa Minha Vida. Então, cumprimentar o prefeito Carlinhos de Almeida aí, pelos rumos que tem dado à nossa cidade, retomou o caminho e eu tenho certeza que a nossa cidade cada dia melhor. Obrigado a todos. Com a palavra no horário do Pinga Fogo, o vereador Roberto do Eleve. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, imprensa. Nobre presidente, eu vim nesse microfone dessa Casa do Povo para agradecer mais uma vez o nosso prefeito Carlinhos de Almeida. Vereadora Juliana, no sábado, você estava com a gente na região leste, onde foi anunciado a UPA do Novo Horizonte, mais de 4 milhões do governo federal para a construção da UPA. Novo Horizonte vai ganhar uma UPA nova. A região leste está necessitando, que hoje a população está crescendo demais. E não só isso, vereador Roniel. O Santa Hermínia, bairro da Zona Leste, próximo ao Novo Horizonte, o Santa Maria, que o prefeito, há poucos dias, entrou em processo de regularização, foi anunciado o corredor de ônibus do Santa Maria. E o prefeito foi mais longe. Sábado, vereador Williams, ele foi lá, anunciou o asfalto no bairro todo do Santa Maria e do Santa Hermínia. Então, mais uma vez, parabenizar o prefeito e a região leste por essa conquista, aquela região carente que esperou
mais de 25 anos, 30 anos, bairro mais. E hoje o prefeito está cumprindo o que ele prometeu. Está governando da periferia para a cidade. Parabéns, mais uma vez, ao nosso prefeito Carlinhos de Almeida, para a qual devemos respeito, que a nossa comunidade da região leste está agradecendo ao nosso prefeito. Obrigado, senhor presidente. Também fará uso da tribuna o ilustre vereador Juvenil. Senhores vereadores e vereadoras, público presente aqui em nossa casa, boa noite, imprensa, aqueles que nos assistem pela TV Câmara, nosso boa noite. Eu já ouvi, na verdade, de antemão, né? É óbvio que precisa se concretizar na hora da votação, mas eu já tive a informação de que alguns requerimentos que nós solicitamos, eles serão rejeitados. Requerimentos esses, vereador Petit, requerimento que trata, por exemplo, de uma contratação feita pela Urban, no caso, na coleta de lixo em nosso município. Nós tivemos uma majoração no valor bastante grande, bastante substancial, no que diz respeito à coleta de lixo no nosso município. E aí, para justificar e para argumentar esses valores bastante grandes, eles colocam uma série de serviços nesse escopo do contrato para tentar justificar a majoração de 10 milhões para 60 milhões. Aí, então, eu fiz requerimentos perguntando ao município, perguntando ao Urban, o valor de cada serviço que está apresentado, tentando justificar, então, a majoração desses valores. Porque é um absurdo o que acontece aqui. Mas hoje, não me surpreende, né, esses valores também, porque hoje ou ontem, não me lembro aí, a imprensa noticiou o estádio Martins Pereira, que nós votamos em plenário. Eu votei contra a reforma do estádio Martins Pereira. Na época, 12 milhões de reais. A imprensa agora traz a 18 essa majoração de valores. De 12 milhões para 18. Ora, isso me faz entender que São José dos Campos está na Copa do Mundo. São estádios sem terminar o entorno e com valores majorados. Então, realmente, nós estamos aqui vivendo em clima de Copa do Mundo mesmo, onde todos os estádios têm problema ainda de terminar. As obras do entorno do estádio, aquilo que seria o legado para entregar à população e servir ao povo, não tem nada concluído. E em São José dos Campos, infelizmente, a mesma situação. Um estádio que começou com 12 milhões, a empresa que pegou o estádio para fazer a reforma, já terceirizou o serviço para uma empresa conhecida de todos. A gente sabe como é que foi feito isso aí. E agora a notícia pela imprensa de 18 milhões de reais. E mais recentemente, a reforma do 7º andar do gabinete do senhor prefeito de 2 milhões de reais. A UPA do Putim, ela custou 4 milhões e meio. A UPA, unidade de ponto de atendimento, custou 4 milhões e meio. E a reforma do 7º andar, 2 milhões de reais. Tem que ser explicado. Tem que ter transparência.
Tem que justificar isso aí. Como é que pode uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, a UPA Sudeste, ter custado 4,5 milhões, e aqui abre um parênteses, era para ser inaugurado em março de 2013, até hoje. 1 ano e 4 meses, até hoje, não foi ainda inaugurada. O que será que estão esperando para inaugurar essa UPA? Ela custou 4,5 milhões. A reforma do 7º andar do senhor prefeito está no jornal. Não sou eu que estou falando, está nos jornais. Mais de 2 milhões de reais. É preciso investigar, é preciso saber por que aconteceu isso aí. E esses requerimentos, que eu tenho certeza que serão rejeitados, só pede esclarecimento. Nós aqui, a Câmara quer saber por qual motivo, Dulce Rita, o contrato do lixo foi para 60 milhões de reais por ano. Qual foi o motivo? É preciso ter essa situação muito bem resolvida, não é? Então são perguntas que a Câmara está fazendo, mas infelizmente não está tendo por parte dos poderes o retorno necessário. Mas a população com certeza vai saber disso, porque nós não vamos ficar calados, nós vamos denunciar em todos os canais que nós tivermos acesso, não é? E é bom que alguém venha explicar aqui um gabinete do prefeito, uma reforma de gabinete, custar 2 milhões de reais, enquanto uma unidade de pronto atendimento, a UPA Sudeste, 4,5 milhões. Muito obrigado. Nós convidamos o ilustre vereador Carlos Ninhos Tchaca, em seguida a nobre vereadora Dulce Rita, que fará uso da palavra. Senhor Macedo Bastos, presidente da nossa sessão hoje, patriota que Vossa Senhoria é, seu pai foi para a guerra, defendeu o Brasil, colocou sua vida em jogo para defender a nossa pátria. O meu avô também foi na Itália, na guerra, defendeu o Brasil. É importantíssimo o patriotismo, senhor presidente, em todos os momentos. Eu, quando saio por aí afora, defendo a minha cidade com orgulho. Já viajei para outros países e sempre procurei defender o meu país onde eu fosse. Agora, lamentavelmente, o PSDB parece que está torcendo para o Brasil ser derrotado em todos os aspectos. Nas obras, no futebol. Parece que eles estão torcendo para o Brasil ser goleado pela Argentina. Impressionante. Nesse momento em que o nosso país está aberto ao mundo, lamentavelmente eu vejo aqui pessoas falando mal do Brasil, como se estivesse torcendo para que não desse certo. Isso é muito ruim nesse momento. Eu volto a dizer, patriotismo tem que ser mostrado nessa hora. Lembrando que a Copa do Mundo, cada investimento que você faz, você recupera multiplicado por 10. Traz-se o turismo, vem-se os turistas para cá, são negócios feitos, mas tem pessoas que parece que torcem para dar errado. Nossa, me dá até arrepio, ojeriza dessas coisas, porque eu sou das pessoas que, independente quem é o partido que está no poder, por exemplo, em 98 eu torci para a seleção. Não é porque o PSDB era governo que eu torcia contra o time do Brasil, a nossa seleção, pelo contrário. Então, muito ruim isso, quem torce contra o país, para que dê errado. Lembrando que essas obras que estão sendo feitas de mobilidade urbana é para servir para o povo. O metrô é importante para o Brasil, apesar dos problemas que está dando por aí afora, né? Mas todas essas obras que estão sendo feitas no Brasil é para modernizar, para facilitar a vida do brasileiro. Depois de terminar a Copa,
essas obras continuam aqui. E lembrando que o time do nosso nobre parlamentar que falou aqui, o time do Corinthians, o time dele foi o mais beneficiado, nunca teve um estádio, e agora com a Copa do Mundo foi agraciado aí com um estádio de futebol, graças ao São Paulino Kassab e ao corintiano Lula, que foram importantíssimos para o time do Corinthians. Então, eu sou brasileiro, vou torcer para o Brasil, espero que a seleção, Neymar, faça muitos gols, que o nosso time abrilhante e leve o nome do nosso Brasil por aí afora, porque nosso país, ele é forte, é grande, é gigantesco e tem todas as chances de ser uma grande nação, já é, mas de investir na educação principalmente, que a gente precisa. Eu tive na sexta-feira aqui, numa reunião aqui, para discutir o combate à evasão escolar. Cheio de professores, alunos, o secretário Célio Chaves. Então, eu acho importante isso, fazer ações para que a nossa educação avance no Brasil. A presidenta Dilma está investindo muito recurso aqui em São José na área de educação, está ampliando a Universidade Federal, uma faculdade de medicina está sendo liberada para ser feita em São José dos Campos, um marco histórico que nós sempre lutamos, a cidade sempre lutou por uma universidade, por uma faculdade de medicina, estamos conseguindo esse feito, os cursos técnicos, o governo federal está investindo aqui, a parceria da Prefeitura Municipal com o Senai para cursos de primeira qualidade para os nossos jovens. As nossas escolas municipais estão se modernizando, porque eu até falei aqui na sexta-feira que o grande ganho na educação com essa modernização, principalmente para os professores, que os professores estão sendo capacitados para mexer agora com os tablets, computadores, ou seja, estão se aperfeiçoando, porque os jovens pegam o celular e manipulam, e com uma facilidade de entender a modernidade, a tecnologia, e os nossos professores agora estão se capacitando para melhorar esse diálogo professor-aluno. E eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, não vou torcer contra, mas eu vou torcer a favor da nossa cidade, para que a nossa educação seja modelo para o Brasil, porque nós temos essa capacidade, e eu tenho certeza que seremos a cidade com uma tecnologia, com uma educação de primeiro mundo. Mas também eu fico preocupado, né? Não adianta também só tecnologia, é fundamental que a gente também faça uma reflexão no modo de educar as nossas crianças. Esse dia eu até fiquei preocupado com um pai que, perto do seu filho, de uma forma desrespeitosa, xingou um professor. Para mim isso gera uma crise que, ao meu ver, já vem acontecendo há algum tempo na área de educação, que os nossos professores merecem e devem ter todo o respeito necessário. Então, esse tipo de ação, de fato, só vem quebrar essa espinha dorsal, porque os professores são nossos mestres, merecem respeito. Então, essas discussões, pai e professor na frente das crianças, só vem quebrar essa autoridade que os professores merecem. Mas, de qualquer forma, eu tenho certeza que a nossa educação no Brasil, a partir do momento que o dinheiro do pré-sal estiver entrando cada vez mais nas contas públicas, isso vai ser fundamental. Hoje eu estava no aniversário do CEPAS, 14 anos, até foi feita uma homenagem ao nosso grande e saudoso Hélio Augusto de Souza, que sempre investiu na educação, na época, idealizou a Fundas, e o CEPAS é fruto desse sonho do nosso saudoso Hélio Augusto de Souza. Então, na CEPAS, que tem feito um bom trabalho com os jovens, e eu falei para os jovens lá presentes, que temos tanta oportunidade hoje, tem o ProUni, para a gente fazer faculdade particular gratuitamente, tem o FIES, então tem tantas alternativas, então os nossos jovens não podem perder essa chance de estudar. Então os nossos jovens têm essa responsabilidade de aproveitar essas oportunidades, porque esses jovens que estarão aqui nos nossos lugares, serão vereadores,
será o prefeito, será os nossos médicos, nossos líderes. Então, eles têm que aproveitar não só na formação técnica, mas principalmente também na formação humana, no caráter e na humanidade. Então, estamos passando por um momento importante na área de educação, mas e que viva o Brasil e que vença o Brasil essa Copa, porque a Copa é nossa e o Brasil merece lazer. Enfim, o Brasil será campeão, tenho certeza, da Copa do Mundo. Obrigado, senhor presidente. Convidamos para fazer uso da tribuna a ilustre vereadora Dulce Rita e noticiar aos senhores e senhoras aqui presentes que, lamentavelmente, nós tivemos conhecimento que faleceu o ex-diretor do Departamento Jurídico dessa Casa de Leis, Dr. José Rubens Barbosa, uma pessoa extraordinária, que merece todos os elogios dessa edilidade. Tivemos a oportunidade de, na velha Câmara, no prédio antigo, conviver com o Dr. José Rubens Barbosa, como aqui também, um jurista extremamente inteligente, que levou realmente os seus pareceres, inclusive, a tribunais, e assessorou diversos prefeitos dessa cidade. Me lembro algum deles, o prefeito Joaquim Bevilacqua, prefeito Pedro Ives Simão e outros tantos, prefeito Robson Marinho. Então, é com muita tristeza que nós noticiamos o falecimento do ex-diretor jurídico dessa Casa de Leis, Dr. José Rubens Barbosa. Mas também queremos dizer que, na noite de hoje, estamos recebendo aqui os senhoras e senhores, diretores, presidente do Éden Lar de São José dos Campos. É uma honra poder recepcioná-los aqui na noite de hoje. Vejo aqui, dentre o presidente e os diretores também, uma figura ilustre de São José dos Campos, o nosso querido Samuel Costa, que também é presidente da Fundação Vale Paraibano de Ensino de nossa cidade, filho do saudoso Samuel Costa, que foi um dos beneméritos, um dos gigantes, que fizeram essa instituição realmente ter esse sucesso que teve até hoje. Dentro de poucos momentos, nós faremos uma singela e rápida homenagem pelos 80 anos do Éden Lar, para registrarmos, mas, sem dúvida, nós teremos uma grande sessão solene com essa casa superlotada, porque a festa dos 80 anos é no decorrer do ano todo de 2014. Muito obrigado pela presença dos senhores e senhoras. É um prazer imenso recepcioná-los aqui na noite de hoje. Com a palavra, a ilustre vereadora Dulce Rita. Primeiramente, eu queria deixar meu pesar aí para a família do Dr. Zé Rubens. Eu acho que o Dr. Zé Rubens foi para São José o que o Joaquim Barbosa foi para o país. Sempre foi um exemplo de sabedoria, de retidão e de conhecimento. E ele sempre foi o imparcial aqui dentro dessa Câmara. Cumpra-se a lei, dá-se os seus pareceres, sempre na imparcialidade. Meu sincero pêsames aí para a família do Dr. Zé Rubens, eu estou até emocionada, porque ele foi um exemplo aqui de conduta e de profissionalismo. Queria também parabenizar o pessoal do Éden Lar, que eu já conheço há muito tempo, admiro o trabalho, sempre trabalho de formiguinha, passa uma gestão, vai outra gestão, e sempre cuidando muito, muito, muito bem das crianças. E eu também agora queria fazer um adendo a respeito do que está se falando aí, se é a favor de Copa, se é a favor do Brasil. Ser a favor do Brasil é dentro do campo de futebol. Ser a favor da Copa, eu acho que a coisa já é diferente. Ser a favor do governo que está patrocinando essa Copa já é coisa diferente. Enquanto nós estamos gastando bilhões nessa Copa, sem a estrutura, que era o principal que ia trazer para a mobilidade do país, não foi feito nada. Enquanto nós estamos gastando dinheiro nessa Copa, nós estamos vendo aqui um exemplo do como vai a saúde de São José. Uma família com uma pessoa acidentada, foi dentro da UPA lá, pediu uma bolsa coletora Urupem. Aí a enfermeira falou que não tinha, que era para lavar e reutilizá-la. O menino, a mãe, na santa ignorância, lavou, reutilizou, o menino pegou uma infecção, depois foi para a UBS, para pedir a mesma bolsa coletora Urupem.
O enfermeiro que atendeu lá, não sei se foi o enfermeiro ou o médico novo que chegou lá, mandou usar a garrafa PET. Então, eu acho que isso é um absurdo. Nós não somos contra a Copa dentro do campo de futebol, nós somos contra a Copa do jeito que esse governo está levando essa Copa. Como se fosse a salvadora da pátria e que depois da Copa o país... Acontece o novo milagre brasileiro. Nós não temos mais milagre, porque, infelizmente, o nosso país diminuiu. Nosso país só aumentou, foi a inflação, a dívida interna, a competitividade. Nós estamos perdendo em competitividade, estamos perdendo a Petrobras, só estamos perdendo. Então, não adianta falar que vai ter um milagre brasileiro pós-Copa, não. Não existe milagre brasileiro. Nós temos que tomar atento para ver o que esse governo está fazendo. Como que pode faltar uma bolsa coletora e mandar usar garrafa PET? Isso é o fim do mundo. Não adianta propaganda enganosa, não, porque a população, graças a Deus, está acordando. Já que está se falando aí da valorização do professor, eu queria falar a respeito de um concurso que está fazendo-se agora, de um e-mail que eu recebi, que antigamente os professores que tinham dupla disciplina, português, inglês, história, geografia, matemática e ciências, eles faziam provas em dias diferentes. Agora juntou tudo no mesmo dia. Então, as pessoas, os professores que têm dupla, pode dar 2 tipos de aula, não vai conseguir fazer 2 tipos de concurso, porque já está sendo vetado isso para eles. Eles também estão reclamando que o concurso tem duração de 1 ano. O que é permitido por lei pode ser até de 1 ano, mas sempre foi 2 anos e prorrogável por igual período. Agora é 1 ano só. E deram uma bibliografia de 30 livros para ler. Os professores têm, para prestar esse concurso, 30 livros para ler em 1 mês. Eu acho que nem o Planalto, com toda sua sapiência, com toda sua sabedoria, consegue ler 1 livro a cada 2 dias. É impossível uma coisa dessa. Então, dá uma bibliografia imensa, sem tempo, para que as pessoas que vão prestar concurso tenham tempo de fazer uma leitura, de fazer uma análise, de fazer uma assimilação do que está lendo. Então, isso é um absurdo, mais um absurdo desse governo. Se eles querem ter qualidade com os professores, quer dar chance para os professores, quer dar crescimento para que os professores, então, pelo menos, dê tempo para que eles estudem no concurso. Obrigado, boa noite a todos. Próximo vereador inscrito, vereador Robertinho, da Padaria. Boa noite a todos, boa noite, presidente, boa noite a todos da casa. Quero cumprimentar em especial aqui o pessoal do Eden Lar, parabéns pelo trabalho que vocês têm prestado para a nossa cidade, como o vereador Basto já disse. Eu só quero fazer um comentário, presidente, a respeito do estádio, né, como o colega colocou aqui, o vereador Juvenil. Martins Pereira é um estádio que eu conheço bem, né, eu convivi ali praticamente 7 anos ali, com jogos aí da Série A2, Série A3, outras festividades, outros tipos de campeonato que eu tive presente ali. E eu já andei em muitas cidades por aí, e era bastante assim vergonhoso para a gente ter uma cidade como São José, uma cidade bonita, como é São José. E quantas vezes eu tinha que receber diretorias de fora, viu, Calazans? E não tinha onde você recepcioná-los. Você passava vergonha, né, ver um estádio, já uma cidade que evoluiu tanto, e o estádio ficou realmente atrasado, né? Não se mexeu no estádio Martins Pereira, com relação à estrutura de receber as pessoas, e sem contar, quando tem um jogo de futebol, por exemplo, os vestiários acanhados, sala de imprensa, vestiários, academias, departamento médico, tudo precário. Essa parte, tudo precário. Gramado, ainda que
como se era cuidado diariamente, ainda o gramado permanecia bom. Mas, às vezes, quando eu ia fora, e você é muito bem recebido, bem acomodado, né? E, às vezes, quando era depois para você, quando era o jogo de volta, por exemplo, e a gente, às vezes, ficava aí realmente acanhado, principalmente quando o time tinha época que ele estava bem na competição, aí o estádio lotava, e você passava vergonha, porque você não tinha onde colocar as pessoas que te receberam bem quando você foi na cidade deles. E o que foi feito aqui no estádio Martins Pereira não foi nada além do necessário. Aqui não teve nada de padrão FIFA aqui. Eu estive presente, acompanhando todo o processo da planta do estádio, da reforma. Foi modernizado o estádio não foi ampliado, continua do mesmo tamanho, o estádio Martins Pereira. Ele foi modernizado, tá? E adequado para receber aí jogos da Série A2, jogos da Série A3 e jogos da primeira divisão, se o time vier a subir. Nada mais do que isso. O que está tendo no estádio? Foram feitos cabines que não tinha, que era uma vergonha, cabines de imprensa, que também era uma vergonha, departamento médico, que era um lixo, era uma vergonha, sala de fisioterapia, né, academias, enfim, toda a estrutura necessária para você poder ter um jogo de futebol, um outro espetáculo, se você quiser fazer lá um outro tipo de evento no estádio, que era precário, os banheiros para a população usar, era também vergonhoso. Só isso, nada mais além disso. Então não houve nenhum exagero de gastos no estádio Martins Pereira, como tem alguns estádios, que eu até concordo também, que eu acho que existe exagero mesmo, mas aqui não. Aqui foi feito somente o que precisava. Quem for no estádio vai ver. Tanto é que nem cadeira vai ter. A cadeirinha de plástico vai continuar o anel de cimento do mesmo jeito, tá? Tudo vai pintar, tirar tudo bonitinho. Ampliou o que? As cabines que não tinha e fez lá dentro que manda aí o regulamento, o vestiário, departamento médico, sala de fisioterapia, enfim, para poder trabalhar, senão não tem como trabalhar. E poder as pessoas, quando forem lá, assistir jogos, quiserem ter um banheiro decente para usar, que estava vergonhoso, ter um bar decente para usar, ficou bonito, vai ficar bonito o estádio, modernizado, mas não vejo nada de gasto exagerado. Aqui, a questão de São José dos Campos eu não vejo. Precisava se fazer alguma coisa, que estava dando vergonha de receber pessoas aqui no estádio Martins Pereira, quando tinha algum evento aqui. A gente ficava com vergonha, a gente, quando ia numa outra cidade, e receber quem vinha aqui. Estava muito feio, então, tenho certeza que o prefeito, tanto como o prefeito, como o presidente da Urban, nesse sentido, está de parabéns, tiveram todo o cuidado para poder realmente melhorar essa condição do estádio, sem fazer gastos exagerados e que pudesse, de fato, dar um conforto, né, para os times de futebol, para outros tipos de eventos que tiver lá, e para a população que lá for no estádio, e para quem vier de fora não falar mal da nossa cidade. Então, eu não poderia deixar de vir aqui falar, porque eu acompanho o estádio Martins Pereira há muito tempo, e eu sei como era e como vai ficar. É isso aí, senhor presidente. Boa noite a todos. Agradecemos as palavras do ilustre vereador Robertinho. Nós vamos suspender os trabalhos por alguns minutos para, numa rápida e singela homenagem, trazemos aqui à mesa o presidente do Éden Lar, a quem nós convidamos, o senhor Joancir Porto da Silva. Solicitamos, por favor, que o nosso cerimonial possa trazer até a mesa o nosso presidente do Éden Lar, quem saudamos com uma salva de palmas. Reabertos os presentes trabalhos, convidamos o vereador Petiti para fazer uso da palavra no Pinga-Fogo.
Boa noite, presidente Bastos, boa noite aos demais vereadores, boa noite aos funcionários dessa casa e boa noite a todos os presentes aqui na Câmara Municipal. Deixar um abraço especial ao Eduardo e ao Alice, que eu enxergo aqui de cima. Sejam bem-vindos todos que estão aqui para presenciar a nossa sessão. Também boa noite aos telespectadores da TV Câmara. Queria começar falando aqui sobre um descaso com os idosos de São José dos Campos. Até pedi para colocar uma imagem ali, o Manfra colocar uma imagem, uma foto. Essa foto, vereadores, é uma pessoa de 80 anos que me trouxe, né? Ela foi renovar a carteirinha para idosos no transporte, né? O setor da rodoviária, o setor da Secretaria de Transportes, que renova a carteirinha para o idoso andar gratuitamente no nosso município, de ônibus, e ela demorou 2h30 para pegar a sua carteirinha, vereador Juvenil. 2h30, e com um detalhe, né? Nem todo mundo estava sentado. Essa idosa, ela levantava para uma outra idosa sentar e revezava. Ela levantava um pouquinho, a outra idosa levantava, e a gente pode ver o descaso. Eu já fiz um ofício diretamente para o secretário de Transporte para que ocorra uma mudança nisso que a gente está vendo. Na época da nossa administração, do prefeito Eduardo Cury, era muito mais ágil, em 1 hora, em 30 minutos a 1 hora, todo mundo retirava sua carteirinha, e nesse ofício a gente está colocando algumas ideias para a Secretaria de Transportes tentar melhorar esse serviço. Mas o descaso que é feito com a população para retirada de carteirinha, a gente pôde ver nessa foto, e a gente espera que isso corrija com o tempo. Um outro assunto também, o vereador Juvenil Silvério e a vereadora Dulce Rita já falaram um pouquinho, a reforma do Martins Pereira. Ali a gente pode ver, de 12 milhões, agora já teve um aditivo de 18 milhões, 6 milhões a mais. A bancada, eu retomei esse assunto para falar que a bancada do PSDB, vereadora Dulce Rita, vereador Fernando Petit, vereador Juvenil Silvério, vai fazer uma vistoria nas obras do Martins Pereira. Seremos acompanhados por um profissional, um engenheiro, e a gente deixa aberto para os vereadores, qualquer vereador da situação que quiser nos acompanhar nessa vistoria, já que a Câmara agora está com vontade de fazer SEI, de verificar a arena, tudo mais, a gente está vendo que os vereadores dessa situação, eles estão com vontade de vistoriar as obras. A gente está deixando aberto convite. Quando tiver uma data, a gente vai agendar essa data. Espero que a administração pública abra o Martins Pereira para que a gente possa fazer essa vistoria e tirar dúvida por que desses 6 milhões a mais. 6 milhões é um número que essa administração gosta muito. O kit tem uma suspeita de superfaturamento de 6,5 milhões e agora um aditivo de 6 milhões na obra do Martins Pereira. Queria até engrossar um pouquinho a fala aqui de um vereador que me antecedeu. Realmente é necessário uma reforma do Martins Pereira, receber bem os outros times, a imprensa, isso é muito importante, mas que seja feito com respeito ao dinheiro público. Essa administração já mostrou que segue o governo federal, não tem muito respeito ao dinheiro público. Continuando no esporte, né? Aqui mais fotos do Martins Pereira, mas a gente vai mudar de assunto. Continuando no esporte, a novela recomeçou, né? Entra ano, sai ano, acaba o Campeonato Nacional de Basquete, o NBB. São José dos Campos já mostrou ser apaixonado pelo basquete, né? E ali a gente mostra que está travado. Com o mercado aquecido, São José Basquete ainda aguarda orçamento para fazer as contratações da próxima temporada. Vale lembrar que quando começou a administração do PT, o prefeito Carlinhos Almeida mostrou vontade de terminar com esse time. Teve vários percalços, teve demissão de técnico mal feita, né, comandado pelo vice-prefeito, e ainda esse time chegou no 3º lugar do Campeonato Brasileiro. Queria aproveitar e dar os parabéns para os jogadores e para toda a comissão técnica, que souberam pular esses percalços que apareceram à frente da equipe, mas infelizmente agora o prefeito municipal, que poderia decidir logo em seguida, né, a renovação desse elenco que já mostrou ser forte, e a torcida espera sempre uma contratação de peso, ainda ele vai em rádio e chega na imprensa falando que não sabe se o time de basquete continua. Para quem não sabe, todos os jogos tem 2.500 pessoas seguindo direto ali do ginásio, né, Lineu de Moura, fora as pessoas que acompanham por televisão, que gostam do basquete. Então,
O basquete, o esporte de alto rendimento, nunca foi uma preocupação dessa administração, mas a população gosta. Se realmente é uma administração que se denomina como uma administração do povão, esse é um assunto que o povo de São José gosta. O basquete não trabalha só com os profissionais que a gente vê na televisão, vê no ginásio. Tem toda uma categoria de base, desde os seus 14 anos, que trabalha com crianças que podem chegar a ser profissionais. E o mais importante, quando você trabalha com categoria de base, você afasta as crianças da rua, consequentemente afasta das drogas. Então, acabar com o time de basquete significa acabar com um trabalho de base que vem mexendo com criançada de 14 anos até chegar em seu nível profissional. Você cria um cidadão melhor e, quem sabe, um futuro atleta que vai fazer sua vida ganhando dinheiro com o esporte. Também falar um pouquinho, né? Um vereador que nos antecedeu denominou que o PSDB é contra a seleção brasileira. Quem ouve esse vereador falar pensa que é uma briga entre PSDB e PT. O PSDB não é contra a seleção brasileira, né? O PSDB é contra um presidente, o ex-presidente Lula, vira à imprensa, falar que vai ser somente dinheiro privado na Copa do Mundo e o governo gastar em torno de 30 bilhões de reais para fazer estádios, né? Com um detalhe, na Copa dos Estados Unidos, que é um país muito mais rico que o brasileiro, teve 8 sedes. O presidente Lula insistiu em 12 sedes para o Brasil, 4 a mais que os Estados Unidos. 12 sedes, e você pegar um estádio construído em Manaus, né? No estado não tem... já estou encerrando. No estado não tem time na primeira divisão, na segunda divisão e nem na terceira divisão. A final do campeonato levou um público de 4.000 pessoas ao estádio. E o governo federal construiu um estádio lá para 45.000 pessoas. É um estádio que vai, depois que acabar a Copa, vai ficar às moscas. E a gente vê que o atendimento de saúde, transporte, educação é jogado às traças. Então, nós não somos contra a Copa, não torcemos contra a seleção, mas vou usar uma frase que o deputado federal Romário, deputado federal pelo Rio, usou: o Brasil já perdeu a Copa fora dos campos. Dentro do campo, todo mundo vai torcer, a gente espera para começar a Copa e, com certeza, essa seleção vai nos trazer muita alegria. E, para encerrar aqui, só rapidamente, falar um pouquinho mais de saúde, eu estive no bairro do Bom Sucesso ontem, na reunião na UBS, né, na reunião da UBS, e lá, no bairro Bom Sucesso, não está tendo o serviço do médico em casa, o atendimento médico no domicílio. Por quê? Curiosamente, está faltando um motorista. Tem o carro, tem os profissionais e está faltando um motorista. A comunidade me chamou lá para mostrar essa realidade, a gente vem aos microfones da Câmara, ao microfone da Câmara, solicitar que possa encaminhar um profissional que possa dirigir para que os médicos façam atendimento em casa. E lá, falando um pouquinho do programa Mais Médicos, lá foi trocado um médico de carreira, conceituado, um médico que tinha muito tempo de carreira, por um médico estrangeiro, né? Foi anunciado que foi um médico cubano, e eu poderia falar aqui que trocou 6 por meia dúzia, mas um profissional médico, amigo meu, falou o seguinte: não é 6 por meia dúzia, trocou um profissional de muito tempo de carreira por um médico... O vereador Juvenil disse que o tempo de Vossa Excelência já terminou. Acabou, né? Rapidamente. Trocou um médico concursado por muitos anos de carreira por um médico que vem de outro país e não precisa comprovar a sua capacitação. São José dos Campos não merece isso, merece profissional conceituado e de carreira. Obrigado, presidente, obrigado a todos. Presente nessa Casa de Leis, muito honrosamente nós o recebemos, o vereador Marcelo da cidade de Paraibuna, né? É um prazer imenso recepcioná-lo aqui na nossa casa na noite de hoje. Com a palavra o vereador Shakespeare, uma questão de ordem. Senhor presidente, só para... na verdade, eu vou pela inscrição, né? Ou não? O senhor vai fazer uso da palavra. O senhor não vai usar a tribuna. Não, eu queria fazer aqui de baixo. O senhor fique à vontade, nobre. Obrigado, ilustre vereador. Obrigado pela compreensão. Senhor presidente, só para ressaltar o que disse aqui o colega e companheiro que me antecedeu, referente ao basquete. A questão do basquete é uma coisa que veio, foi uma herança que nós abraçamos e com isso valorizamos o trabalho
do basquete nessa cidade, como disse aqui a vereadora, a minha companheira aqui também. Só que o basquete hoje custa para a cidade de São José dos Campos aproximadamente 6 milhões de reais. Ou seja, um trabalho que é feito, que o vereador Calazans sabe muito bem, com as divisões de base da nossa cidade, o FADEMP, enfim, com a meninada da cidade, atende mais de 1.200 crianças, não custa nem a metade que é gasto com basquete de São José dos Campos. A minha pergunta eu não tenho nada contra o basquete, nem qualquer outro esporte, é justo gastar por ano 6 milhões com basquete na nossa cidade, jogadores ganhando 40 mil reais, 60 mil reais, e a gente vê professores, às vezes, até instrutores aí, pessoas aí, as crianças, nós poderíamos estar aumentando o atendimento a essas crianças de 1.200 para até 2.000, 3.000 pessoas. Acho que esse trabalho seria um trabalho mais louvável do município. Então, eu queria só dizer sobre essa questão do basquete. Acho que o basquete tem que vir através da OS, ou através de patrocinadores, vereador Juvenil, para poder conquistar aí o seu recurso, assim como é feito em todos os outros times. Agora, o basquete ser sempre subsidiado pelo município, e aí o município tendo mais coisas para fazer, mais crianças para atender, e a gente ficar vendo os marmanjão aí batendo bola e levando 6 milhões de reais da cidade de São José dos Campos. E eu não sou contra o esporte, eu sou contra a maneira que é feito esse repasse ao basquete. Então, eu só queria justificar essa questão. E acho que depois do vereador Calazans, eu já faço a questão de ordem. Obrigado, presidente. Com a palavra, ilustre vereador, professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente Macedo Bastos, colegas da casa, vereadores, as pessoas que estão aqui nos acompanhando nas galerias, vocês que nos assistem através da TV Câmara. Eu gostaria aqui de complementar a fala aqui de alguns colegas que me antecederam. E nós aqui, há um tempo atrás, na minha juventude, eu já acompanhava os times de basquete. No passado, nós vivíamos uma época em que, na década de 80, não existia o FADEMP ainda, e quando os prefeitos gostavam do esporte, era aportado um valor mais alto e tal, o time ia, daqui a pouco aquele prefeito já não gostava, saía, e já decaiu o esporte da cidade. Depois veio o FADEMP, nós construímos o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, fundamos o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, a comunidade esportiva da cidade, deixando as modalidades comunitárias, iniciação para a Secretaria de Esportes, as competitivas para o FADEMP. E o FADEMP passou a ter uma dotação orçamentária. Acontece que, com o passar do tempo, várias das modalidades não entenderam que é fundo de apoio ao desporto não profissional. E é uma sangria desatada. Quanto mais dinheiro se aporta, mais se gasta. E as equipes, nós temos 10 equipes, 8 a 10 equipes, das 46 totais de modalidades na cidade, que as 10 equipes principais consomem 90% da verba do fundo. E o que acontece? É uma bomba relógio contra elas mesmas. E o basquete é uma delas. Robertinho da Padaria, você que lutou tantos anos à frente de São José Esporte Clube, você tem algum jogador no time, na sua época, ou no time atual, nos times de futebol de São José dos Campos profissionais, que ganha 40, 60, 70 mil por mês? Você tem algum atleta? Se nós tivermos um salário de 40, 50, 60, já estaríamos jogando com São Paulo, Palmeiras, Corinthians há muito tempo. Então, claramente, são modalidades profissionais disfarçadas de amadores. Então, essas equipes principais, nós estamos, inclusive, para trazer para essa casa uma modernização da lei do FADEMP, e essa modernização, justamente, é para que o FADEMP possa contratar serviço de agência, as equipes possam, porque cada uma dessas equipes tem os maiores orçamentos e o maior tempo de exposição na mídia, e, obviamente, com o maior tempo de exposição na mídia, tem mais condições de captar patrocinadores, patrocínio direto, que elas tenham também o seu departamento de marketing,
Porque uma equipe que recebe 6 milhões por ano, está pleiteando mais ainda para próximas temporadas, não é aceitável que não tenha um departamento de marketing que traga um real sequer para essa equipe. E assim para outras equipes, não é só o basquete, existem outras equipes em condições similares que também têm que fazer o seu dever de casa. Isso é importante, porque senão nós vamos implodir o desporto competitivo de São José dos Campos. Então, é uma fala que a gente tem, nada contra nenhuma modalidade, muito pelo contrário, gosto de todas, mas os coordenadores dessas modalidades, os responsáveis, têm que repensar e atuar nesse sentido, porque vai chegar uma hora que não teremos mais recursos suficientes para essas modalidades. Então, essa é a minha fala, eu falo propriedade, porque, modéstia à parte, dessa área a gente entende bastante. Boa noite a todos. Vereador Shakespeare, com a palavra. Senhor presidente, gostaria de pedir a votação em bloco e também pedir os destaques do documento. 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1693 e 1710. E também a inclusão do requerimento 1717/2014, 1718, e a inclusão das indicações 3736/2014, 3737, 3734, 3738, 3739, 3740, 3741 e 3742. Convidamos o ilustre vereador Dr. Roniel, secretário desta mesa diretora, para que possa assessorar essa presidência. Passaremos ao processo de votação dos requerimentos constantes na pauta de hoje. Em votação, o requerimento do ilustre vereador Shakespeare. Os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Um voto em contrário, senhor presidente. Com um voto em contrário, portanto, está em condições, aprovado pela maioria dos senhores vereadores, está em condições, então, de apreciação. Passaremos ao processo de votação das atas e proposituras constantes do expediente. Em votação, as atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 24/4, referente à 22ª sessão ordinária. Senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Portanto, aprovado por unanimidade dos senhores vereadores. Em votação, os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Shakespeare. Vereadores favoráveis aos requerimentos permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Vai haver manifestação ou quê? Não havendo... Não há nenhuma manifestação em contrário, senhor presidente. Não havendo manifestação em contrário, está aprovado por unanimidade dos senhores vereadores os requerimentos constantes. Senhor secretário, tendo em vista que a secretaria da mesa indica que os requerimentos foram colocados em destaque, esses requerimentos não houve manifestação, nós iremos passar a uma votação onde os referidos requerimentos estejam em condições de apreciação pelos senhores vereadores.
Com a palavra, ilustre vereador Juvenil. Senhor presidente, apenas para registrar, eu, o vereador Petit e a Dulce Rita somos favoráveis aos requerimentos que foram destacados. Portanto, 3 votos favoráveis aos requerimentos. Está registrado. Para que fique bem claro, após a manifestação do ilustre vereador, em votação os requerimentos que sofreram destaque pelo vereador Shakespeare. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. 3 votos em favor, senhor presidente. Portanto, estão rejeitados os requerimentos colocados em destaque com 3 votos contrários. Em votação, os requerimentos constantes da pauta da sessão de hoje, 23 de junho de 2014. Os mesmos que estão inseridos. Os senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontram, os contrários se manifestam. Nenhum voto em contrário, senhor presidente. Não havendo nenhum voto em contrário, portanto, estão aprovados os requerimentos constantes da pauta de hoje, 3 de junho de 2014. A pedido da vereadora Dulce Rita, nós iremos conceder 1 minuto de silêncio em homenagem póstuma ao doutor Rubens Barbosa, ex-assessor jurídico dessa Casa de Leis. Nada mais havendo a ser tratado na noite de hoje, está encerrada a presente sessão. Muito obrigado, boa noite a todos e que Deus nos abençoe. Encerrada a 32ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 16ª Legislatura de Vereadores Joseenses. A nossa transmissão fica por aqui. Nós voltaremos na próxima quinta-feira com mais uma transmissão ao vivo da sessão plenária. Até lá!